Começou o inferno de Jair Bolsonaro na presidência. Ele está a passos largos para a sua queda. E eu tinha falado antes, 2020 vai ser o ano do inferno do Bolsonaro. Ontem explodiram panelaços por todo o Brasil. Todo o Brasil estava em panelaços. Foi o maior panelaço da história ontem, foi contra Jair Bolsonaro. Por quê? Não só porque muitas pessoas já estavam insatisfeitas com o governo dele. Eu não consigo analisar o governo Bolsonaro sem colocar uma barreira, que foi semana passada, quando o vírus começou a se alastrar pelo mundo inteiro. Porque antes disso, o Bolsonaro já fazia um desgoverno, já tinha uma popularidade baixa, mas entre novembro, dezembro e janeiro, a mídia começou a mentir, falar que a economia do Brasil ia melhorar, dizer que as coisas iam bem e tudo, e a popularidade dele até aumentou um pouquinho. Eu sempre falava, espera abril, maio, que a coisa vai ficar feia, os empregos temporários de fim de ano serão perdidos, as pessoas vão ser demitidas, essas pessoas, depois que forem demitidas, vão ter dinheiro por mais alguns dias, talvez alguns meses, e depois vai vir a real crise econômica, a real situação econômica do Brasil vai ficar escancarada. Eu não imaginei que semana passada é um marco. Por quê? Porque agora o Brasil vai viver uma real crise econômica muito maior do que a crise que eu esperava, muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E além da crise econômica, o Brasil vai viver uma crise na saúde. O Jair Bolsonaro não está fazendo nada para ajudar o Brasil, absolutamente nada. A Globo ontem foram mais de 15 minutos de pancada atrás de pancada no Jair Bolsonaro. Até o jeito que ele colocou a máscara completamente errado, a Globo pontuou. Uma coisa que não aconteceria, veja, não aconteceria isso. Você consegue imaginar 4 ou 5 meses atrás a Globo reclamar até do jeito que o Bolsonaro coloca a máscara? Não, eles faziam vistas grossas para muitas coisas. Inclusive quando saiu aquela denúncia, lembra da Casa 58? A Globo se limitou a dar a primeira notícia, depois se limitou a dar a versão do Jair Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro e deixou a desinformação ali, porque o Carlos Bolsonaro mentiu, ele obstruiu a justiça, pegou as provas e a Globo só deu aquela notícia e deixou por isso mesmo. Então a Globo fazia uma oposição assim, ó, dou a notícia de que há denúncias e depois dou a resposta mentirosa do Bolsonaro e fica por isso mesmo. Não iam mais na matéria, não foram procurar o porteiro, não foram entrevistar o porteiro pro Fantástico, como fariam se fosse um governo do PT. Mas agora não. Agora a Globo tá indo para cima, a Globo tá pontuando cada errinho do Bolsonaro. Por quê? Porque o mercado financeiro percebeu que com o Bolsonaro não dá, o Brasil vai afundar na crise. Hoje, o JP Morgan é um dos maiores bancos de investimentos do mundo, se não o maior, e eles fazem projeções para cada país, para a economia, projeção de risco e tal. Eles disseram que o PIB do Brasil vai diminuir 10% no trimestre. 10% de queda no PIB é muita, mas é muita coisa. Para você ter uma ideia, a projeção de PIB da China era de cerca de 7%. Com essa crise toda que está acontecendo, a projeção de PIB da China diminuiu para 5%. 5% de crescimento é o que chamam de PIBinho na China com toda essa crise que está acontecendo. Olha só, a do Brasil é de menos 10%. A projeção do PIB do Brasil era de 3% primeiro e agora, para o trimestre, é de menos 10%. Para o fim do ano, ninguém nem faz projeção, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil. Então, Bolsonaro, ele passou a ser atacado pela mídia, o mercado financeiro já não quer, já percebeu que com Bolsonaro não dá. O real, toda semana atrás de semana, o real é a moeda que mais desvaloriza no mundo, o dólar já bateu 5,20. Quando o dólar aumenta, eu já falei aqui, é por quê? Porque o investidor, brasileiro ou estrangeiro, ele tem investimentos no Brasil, ele tira o investimento deles, porque investimento no Brasil tem que ser em reais brasileiros. Ele tira o investimento dele de reais, aí ele tem que comprar dólar. Como no mercado financeiro tudo é a lei da oferta e procura, se tem muito mais gente comprando do que vendendo, ele tem que comprar dólar para tirar o dinheiro dele do Brasil. Ele compra o dólar começa a subir. E R$4 era um escândalo, aí 4,50, 5, 5,20, já o dólar chega a R$6. Quem imaginava isso? Por quê? São investidores tirando dinheiro do Brasil, comprando dólar e colocando o dinheiro deles no exterior. E olha só, o Bolsonaro, ele segue o exemplo do Donald Trump. O Donald Trump disse que, não, esse vírus, isso tudo é fake news, é uma histeria. O do Bolsonaro copiou as mesmas palavras, falou que era uma fantasia, que era uma histeria, que era invenção da mídia. E aí o Bolsonaro, sempre que ele aparece na TV, ele aparece de máscara. Quando ele vai falar com o público, ele tá sem máscara, ele tá tocando todo mundo, e ele tá fazendo o quê? Ele tá
contrariando o que o ministro da Saúde tinha falado para ele dias atrás. Ele contrariou e ele contraria todas as normas. Ele mostra o egoísmo dele. Aí o Paulo Guedes anuncia R$200 para 10 milhões de pessoas, de trabalhadores informais. Isso é o que ele quer, que um trabalhador sobreviva o mês inteiro de quarentena, sem poder vender, sem poder trabalhar, R$200 por mês. Essa é a ajuda do Bolsonaro. Enquanto isso, veja bem, mas o Brasil não tem dinheiro. Não tem o caramba. O PT deixou 340 bilhões de dólares de reservas. Quando o Lula assumiu em 2003, o Brasil tinha 0 de reservas e o Brasil devia bilhões para o FMI. O FMI, para quem não sabe, é o Fundo Monetário Internacional, que é uma espécie de, para simplificar, uma espécie de banco que empresta dinheiro para países, cobra juros e depois quer governar esses países, quer influenciar na economia desses países. Para as companhias aéreas, para os ricos, tem bilhões de incentivos fiscais e o governo vai pagar o reembolso. Veja bem, quando começou a crise do coronavírus, muita gente começou a adiar as passagens. Falar, eu vou adiar o meu voo, vou remarcar o meu voo. As companhias aéreas, para quem não está acostumado a viajar, eles metem a faca quando você muda a data de um voo. Mas metem a faca, eles cobram preços extremamente abusivos para mudar a data de um voo. E aí as pessoas começaram a remarcar voo, cerca de 80% das pessoas remarcaram o voo, mas mesmo assim muitos voos foram cancelados. Então quem não remarcou o voo e o voo foi cancelado, eles têm que pagar o reembolso. Para pagar para os trabalhadores não tem, mas para reembolsar, ou seja, está subsidiando um reembolso. A companhia aérea embolsa o dinheiro e o dinheiro do nosso imposto vai para pagar as pessoas que precisam de reembolso. Não tem explicação. O Bolsonaro está no pior momento dele e o Bolsonaro não vai conseguir se sustentar, porque a coisa vai ficar realmente muito, muito feia. Se você quer ver a casa cair, porque a gente precisa realmente de um presidente de verdade. Goste ou não, um presidente de verdade a gente precisa. Vamos organizar aqui, eu já falei com outros youtubers, para a gente começar a organizar panelaço todos os dias ou toda semana, toda hora. A gente vai falar com outras lideranças, com partidos, com quem precisar, para que se faça panelaços sempre. E a esquerda deveria se unir à direita anti-bolsonarista por um bem maior, que é o quê? Derrubar esse fascista. E para que ele acabe preso por crime contra a saúde pública, que foi o que ele fez no domingo nessas manifestações, que ele disse que não convocou, mas tem vídeo dele falando para todos: participem. Ele fala no vídeo, participem. Então ele convocou sim.